Olá meninas da costura criativa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mina Chaves e na aula de hoje eu trago uma peça super rápida, prática de fazer, com poucos materiais e eu tenho certeza que você vai gostar bastante porque é uma peça que você pode adaptar para os mais diversos nichos, tanto a área da maternidade, feminino, masculino, infantil, ou você pode estar personalizando também para as pessoas estarem levando aí para o trabalho delas. Então é uma peça bem legal que é a Necessaire Box Unissex, tá? Todas as informações sobre essa peça eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar o link para o nosso grupo gratuito lá do Facebook, tá? Nesse grupo eu deixo todas as informações para vocês, deixo também bastante conteúdo e tem algumas lives que ficaram só lá para as pessoas que estão dentro do grupo. Então, se você se interessar, é só você acessar o link e entrar lá, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever, de curtir, comentar, ativa o sininho, porque por aqui rola vídeo novo todas as semanas, certo? Então é isso, meninas. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então vamos lá, meninas, para os materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa Necessaire Box. Essa Necessaire Box, ela vai ser uma Necessaire masculina, mas você pode estar fazendo aí, tá? Tanto para a área masculina, feminina, infantil, a que você preferir, tá? Aqui nós temos as medidas de 36 centímetros por 41 centímetros, tanto no tecido principal como no forro. Aqui eu tô utilizando o acoplado e eu deixei ele um pouco maior, mas vocês podem aí tá deixando da medida, tá? Eu deixei ele um pouco maior porque eu vou ainda costurar e depois eu vou refilar o excesso. Então, eu gosto de deixar aí 1 centímetro de cada lado maior. Nós também vamos precisar na mesma medida de 36 por 41 no forro. Aqui eu tô utilizando um tricoline. No forro, como eu já falei, eu tô utilizando o acoplado. E no tecido principal, eu tô utilizando um gorgurão semi-impermeável, tá? Eu achei bem bonito esse gorgurão, então eu vou estar utilizando aqui com vocês. Pra alcinha, tá? Nessa bolsinha aqui, eu vou colocar uma alça, tá? Mas ela é opcional. Eu vou forrar. Eu tô querendo uma peça aí mais limpa, queria que ela ficasse mais bonita, então eu não quero o cadarço assim liso, eu quero forrar ele. Aqui eu tenho um cadarço de 26 centímetros e aqui eu tenho um tecido, ó, um pouquinho maior que 26 aqui, ó, 28 centímetros por 9, tá? Aqui eu vou deixar um pouco maior porque depois a gente vai refilar. Eu vou encapar esse cadarço aqui com o tecido. Então, nós vamos precisar de 42 centímetros de zíper e um cursor. Esses são os materiais que eu vou estar utilizando para fazer a nossa necessaire. Vamos lá para o nosso passo a passo agora. Eu vou reservar os outros materiais e para começar eu vou passar uma costura bem na pontinha em toda a volta desse retângulo aqui, para que eu possa fixar, né, o tecido principal na manta e eu vou refilar todo o excesso. Sempre começa a costura do meio, tá? Para não engiar o seu tecido. Então agora, ó, eu vou colocar aqui o meu zíper, tá? Direito com direito aqui na parte superior. Vou deixar aqui uma sobrinha dos dois lados, mas a sobrinha maior vai ficar pro meu lado direito. Já coloquei o meu calcador de zíper. E eu vou vir agora aqui colocando o meu zíper. Nesse momento, eu posso já vir com o meu forro, tá? Mas eu vou fazer uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou pregar o meu zíper, depois eu prego o meu forro. Próximo passo, eu vou colocar aqui, ó, o direito do meu forro, tá? Com o direito do meu tecido. Vou colocar aqui alguns prendedores. E para o meu tecido não correr, o que eu vou fazer é passar a costura do lado do meu forro, tá? Aqui do lado da minha manta. Agora que eu já passei a minha costura, vou desvirar.
e vou rebater essa costura aqui com pesponto, com pezinho de máquina, tá? Aí aqui nesse momento, para esse tecido não correr, a gente também pode colocar aqui, ó, uns alfinetes aqui na lateral, ou pregadores. Eu vou colocar uns pregadores que o tecido tende a correr nesses lados aqui. Então, a gente já vai deixar ele bem firme. Agora, ó, eu já preguei aqui o zíper de um lado. Vou soltar aqui, que agora a gente vai pregar ele do outro lado. Eu vou vir aqui com o meu forro, ó, com o meu tecido e a manta. Vou alinhar bem aqui. E já vou colocar aqui também, novamente, alguns pregadores aqui para me auxiliar. Enquanto isso, o meu forro tá soltinho aqui, tá? E agora eu vou passar uma costura aqui pelo lado do meu zíper, tá? Com o meu calcador. Agora, eu vou vir aqui com o meu forro, ó, do lado do meu forro. Vou colocar direito com o meu direito. E vou colocar aqui alguns grampinhos aqui na parte de cima. E como eu fiz da outra vez, nós vamos passar a costura, só que do lado aqui, ó, da nossa manta. Bem em cima da costura aqui que a gente já fez, que foi a costura do zíper. Depois que eu fiz essa costura aqui, ó, eu vou ter esse resultado, tá? Eu vou desvirar aqui pelo lado do meu tecido principal. Neste momento aqui, eu tenho aqui, ó, a costura de rebate que eu rebati só de um lado. Então, aqui eu vou ter que abrir o meu zíper para rebater a costura aqui do outro lado. Então, eu vou abrir, vou puxar bem novamente. Vou colocar aqui, ó, prendedor para me auxiliar. E agora a gente vai rebater com uma costura aqui com o pezinho de máquina desse lado também. Agora que a gente já rebateu as duas laterais, nós vamos colocar o nosso cursor. Então, eu vou vir aqui, ó, do meu lado direito. Vou retirar aqui uma das pontinhas. Aqui, nesse caso, para ficar mais reto, a gente pode alfinetar. Depois que a gente pregou, a gente vai tirar. Já fechou, agora a gente vai colocar novamente. Pronto. Coloquei o meu cursor, ele ficou bem certinho. Agora aqui, ó, eu vou refilar esse excesso aqui de zíper. Antes de desvirar essa peça, o que nós podemos fazer aqui é já marcar o meio. Que a gente sabe que o meio da peça vai ser o zíper, mas tem essa parte inferior aqui, certo? Então, eu vou vir alinhando aqui, ó. Vou deixar aqui bem retinho. Nós já vamos marcar aqui o meio com o pique. Então, eu vou marcar com o pique desse lado. E desse outro lado a mesma coisa. Feito isso, eu vou desvirar essa peça. E agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Alinha bem aqui e vai encontrar o meio do zíper com aquele pique que a gente fez. E vai alfinetar. Alfinetar, colocar em um grampinho, um prendedor, o que tiver. Então, meninas, aqui eu já dei uma alfinetada, tá pra esticar bem, que esse tecido aqui,
ele é um pouquinho mais firme, então eu dei aqui só pra dar uma esticada nele, tá? E agora, como a gente já centralizou aqui, ó, o pique com o meio, tá? Aqui tá o pique, ó. Eu centralizei aqui com o meu zíper e agora a gente vai passar aqui uma costurinha com o pezinho de máquina nessas duas laterais, tá? Aqui e aqui. Aqui, ó, eu já passei a costurinha, tá? Quem quiser colocar os puxadores, antes de passar essa costura, vem aqui no lugar do zíper e encaixa aqui o puxador por dentro. Eu vou deixar as medidas para os puxadores aqui na descrição, tá? Mas nessa daqui eu vou deixar sem. Então, agora a gente já fez as costuras, agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. Nesse caso aqui, a gente vai fazer caixinhas de leite a partir da costura, tá? Que são os quadradinhos de 5 por 5 centímetros. Então, eu vou vir aqui, vou fazer os meus quadradinhos de 5 centímetros por 5. Então, aqui, ó, eu já fiz a caixinha de leite nos 4 cantos. Eu vou abrir um pouquinho aqui, ó, só pra dar uma esticada no meu tecido. E deu uma dobradinha aqui dentro, tá? Aí você olha aí se o seu tá bem esticado. Somente você tá trabalhando com tricoline, dificilmente você vai ter problema, tá? E nesse caso aqui, esse tecido é um pouquinho aqui mais firme. Aí na hora de cortar, a gente tem que tomar cuidado pra não cortar ele dobrado, alguma coisa assim. Então, aqui eu vou vir, tá? Na costura aqui, ó, no quadradinho. E vou retirar esses quadradinhos 4 cantos. Pronto, ó, já fiz aqui as caixinhas de leite nos 4 cantos. E agora, a gente vai puxar aqui, ó, pra fechar essas caixinhas. Antes disso, a gente vai dar uma reforçada aqui, ó, nas costurinhas das pontas, tá? Porque depois que a gente corta isso aqui, as costuras, elas agora não tem mais o retrocesso. Então, legal mesmo agora é vir aqui e dar um retrocesso nos 4 cantinhos. Então, eu vou vir agora com uma tira aqui de 4,5 centímetros. Você pode utilizar viés aí, tá? Como eu não tenho viés da mesma cor, eu vou colocar o próprio tecido. Então, aqui, ó, eu vou fazer o acabamento nas duas laterais, tá? Vou vir aqui, ó, com o tecido direito com direito, 4,5 centímetros abertinho. E vou fazer uma costura aqui na parte de trás. Vou vir aqui, vou fazer uma dobrinha e rebater. Vou retirar o excesso, ó, de tecido das duas laterais. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Antes da gente fazer a caixinha de leite, nós já vamos deixar preparado a nossa alcinha, tá? Como nós vamos encapar a alcinha, eu vou encapar agora, porque a gente vai precisar encaixar essa alcinha lá na caixinha de leite. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso tecido, dobrar aqui, ó, direito com direito e passar uma costura aqui com o pezinho de máquina. Agora, eu vou desvirar a minha tira. Depois que a gente já desvirou essa alça aqui, ó, nós vamos fazer o encaixe da alça pronta, tá? Vou pegar de novo aqui, ó, a minha pecinha e vou encaixar aqui novamente, tá? Você pode deixar essa costura tanto aqui do lado como atrás, aí fica a seu critério. Eu vou deixar na lateral. Então, aqui, ó, eu já coloquei. O certo agora é a gente ir lá no ferro, tá? Assentar bem aqui as costuras, assentar bem esse tecido, passar uma costura aqui nas duas laterais. E é isso que eu vou fazer agora. Eu já passei a minha tira, agora eu vou passar as duas costuras.
Então, aqui, ó, eu já fiz a costura nas duas laterais, já passei o ferro e a nossa alça já está pronta. Agora, nós vamos pegar aqui a nossa nécessaire e nós vamos aqui abrir as caixinhas de leite, tá? O que a gente vai tomar cuidado aqui é só na hora de colocar a alça, que é pra onde o seu zíper está fechando, tá? Então, aqui a gente vai alinhar bem. Esse lado aqui é o lado que a gente vai colocar, ó, a nossa alça, que é pra onde tá fechando o nosso cursor, tá? Então, nesse momento aqui, eu já vou dar vou abrir um pouco aqui, ó. Já vou encaixar minha alça aqui por dentro. E nesse caso aqui, eu tenho que deixar ela fixada bem no centro. Então, arruma bem a sua alça. Centraliza ela. Já vou colocar aqui um alfinete, tá? Pra me auxiliar. Já fixei a alça e agora eu só venho aqui com os pregadores pra fixar bem aqui o local, tá? É bem importante que você arrume bem direitinho. Aqui tá me dando um pouquinho mais de trabalho porque esse tecido, ele é um pouco liso. Como eu não fiz o metalacê, nem o quilt aqui pra segurar no forro e na manta, né? Na verdade, na manta, que essa manta, ela tem um lado bem mais lisinho. Então, eu tenho que alinhar bem pra nada sair do lugar. Já deixei aqui, ó, os pregadores aqui em todas as minhas caixinhas de leite. Agora, eu vou na máquina passar uma costura aqui com um pezinho de máquina em cada uma. E depois, eu já venho com a tira de tecido fazendo o acabamento em viés. Então, agora, ó, eu já fiz o acabamento, tá? Aqui, ó, nos 4 cantinhos da nossa bolsa. Então, já tá perfeitinho, olha que legal que fica. Agora, nós vamos desvirar a nossa peça. Então, assim, ó, ficou a nossa peça. Olha que linda, gente, que ficou. Ó, com uma alça aqui, ó, que dá pra gente carregar. Aqui a gente pode ir lá no ferro, assentar bem essa dobra aqui, ó, pra ficar bem retinho. E se vocês quiserem dica aqui, ó, de como colocar o bordado, depois vocês deixam aí nos comentários, que eu faço uma outra aula pra vocês mostrando aí, tá? Como é que eu fiz pra colocar aqui o bordadinho, tá? Mas ficou bem legal. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa aula. É uma aula bem fácil, bem rápida de fazer, para vocês até estar produzindo aí para o Dia dos Pais, para dar de presente, tá? É uma ótima opção. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E não se esquece, aqui eu vou deixar mais alguns vídeos para vocês irem lá assistir. Então não deixa de ir lá conferir, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.